Salve, salve, galera! Perdão se a voz estiver falhando aqui, Heitor e eu, a gente passando mal, não dá pra você olhar pra nossa cara. Na verdade, vocês estão olhando pra mim, né? Obviamente. Mas, com certeza. O Heitor, cadê, Heitor? Dá um oi lá, ó. O Heitor tá semi-vivo aqui, eu tô semi-morto. A gente tá mais ou menos nessa ideia, dividindo aqui, porque o Mengão, a gente tá gravando no dia da Copa do Mundo de Clubes aí da FIFA. O Mengão acabou de amassar o Chelsea. Só que Com todo segunda-feira, se respeito. Deus quiser. Sai segunda-feira? Perfeito. Segunda-feira já sai antes do outro jogo. Eu acho que o outro jogo é segunda-feira, 10 horas da noite. Então, salve, salve, galera aí da Quest dos Saberes. Então, viemos hoje aqui com essa alegria aqui, todos trajados de terno aqui do Mengão, pra pegar aí europeu é o caramba, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Então, aí o América do Sul amassando aí na Copa do Mundo de Clubes. E vamos, então, de sociologia. Vamos de Emily Durkheim pra vocês, que foi muito engraçado, inclusive, tá? Esse vídeo aqui, galera, ele é um oferecimento do Acabou a Luz. Porque a gente tava gravando a ideia do Heitor, ainda vai ter para vocês aí, gravar em outro ambiente aqui e tal. Só que aí a parada, as luzes nos deixaram na mão. Mas enfim, a gente trabalha com a senhora empresa maravilhosa aqui no Rio de Janeiro, chamada Enel, né? Tô nem com medo de processo, não, porque eu tenho que processar eles, porque não tem condição, é Enel. Mas galera, vamos lá então, a gente vai agora para Emily Durkheim para tentar entender a sociologia, um aí dos fundadores da sociologia, que antigamente se falava o tripé da sociologia, galera. Hoje se fala autores clássicos, tá? No caso, os dois aí da escola francesa, vamos assim dizer, que é o Auguste Comte, que ele é mais o pai do positivismo, se diz, o fundador da sociologia. Já falei, vai ter vídeo dele aqui no canal também para vocês, tem o surgimento da sociologia para vocês. Antes vamos falar o tripé da sociologia, tá? Por isso que eu falei aqui, os autores clássicos, que no caso é o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, tá? Esse, inclusive, é o único que não é sociólogo, mas tem uma contribuição tão grande aí, estudando o famoso materialismo histórico e dialético, que ele, no caso, vai ser considerado como sociólogo também. Depois você olha que maneiro isso aqui, eu tô jogando pra cá, jogando pra cá, como se estivesse em casa. Então, no caso, é o tripé da sociologia, tá, galera? No caso, o francês sim é um homem, a gente vai falar disso aqui, o francês Emile Durkheim, no caso o nome, o pessoal eu já falo em sala toda vez, Heitor, mas tio Emily, não, mas é um homem, um rapaz, acredite, é um nome de sexo na França, tá? Enfim, francês. Como eu falei, europeu não tem vez aqui agora, porque a gente tá no Mundial de Clubes. Enfim. Boa, boa. E aí, o que, que acontece, meus amores? E a escola alemã, é claro, que vai vir aqui, inclusive, como eu gosto sempre de falar, tirar o elefantezão da sala aí, Emily Durkheim e Max Weber. O Emily Durkheim, ele é a sociologia comparativa. E no caso, o Max Weber é a sociologia compreensiva, tá? Eles vão meio que se confrontar ali nas suas ideias, até o que eles vão estudar. Inclusive, vou explicar isso para vocês hoje. Claro que o foco é Durkheim, mas no Weber eu vou voltar falando para vocês, beleza? Mas vamos por partes aqui. E se fosse colocar o tripé da sociologia, como eu disse, hoje os autores clássicos são esses três. Se a gente colocar todos os fundadores aí, ou que participaram de sociologia, o vídeo já tá aqui no canal, dá uma conferida aí. Como o Heitor vou colocar, ele vai colocar aqui no card e vai escrever de novo. Não vou colocar, como sempre. Agora eu Enfim. não vou escrever. Ah, droga! Pegadinha, a gente faz programado. Gente, acredite, é tudo 100% improvisado aqui na parte não do conhecimento, mas a parte da edição. No caso ali, se você for colocar, os quatro são dois da escola francesa e dois da escola alemã, no caso. Auguste Comte, Comte com M antes do T, tá lembrando da grafia francesa, não brasileira. Emile Durkheim, a escola francesa. Karl Marx e Max Weber, no caso. Lembrando, Karl Marx é o único aqui que não é sociólogo. Vocês vão entender quando chegar na aula do Marx. É a aula que eu falo que a galera ama odiar, odeia amar, enfim. Karl Marx é o incompreendido da galera. Eu sempre pergunto, Heitor, você leu? E a 99,9% das respostas é não. Só vi um vídeo, com certeza, de algum maluco anarcocapitalista da internet. Pelo amor de Deus. Ué, tá errado. Dá vontade de matar, não dá? Ou anarcocapitalista, inclusive. Mas enfim, galera, desculpa. O anarcocapitalista me causa a mesma irritação como terraplanista, tá? E voltando então, galera, para vocês aqui. Então a gente vai ter aí esses autores clássicos e hoje vai ser o Emile Durkheim, nosso vovô aí da sociologia. Ele que vai pegar as bases, galera, do que o Comte falou e vai colocar, ele vai escrever um livro que, mano, que livro chato, mas super necessário para sociologia, tá, galera? Ele parece um livro de física, ele parece um livro, assim, de matemática. De estatística, o nome já diz, Heitor. As regras do método
sociológico é um dos livros mais importantes da sociologia, apesar de chato pra caramba, diga-se de passagem, mas é necessário, vai ler aí, meu jovem padawan. Mas aí o que acontece, meu querido? Heitor e meu querido aventureiro, para vocês pensarem, ele vai colocar, ele vai tentar entender, assim como Comte lança lá atrás a ideia do positivismo, a ideia de progresso, ele vai tentar lançar, Heitor e jovem aventureiro, que a sociologia só vai ser levada a sério se ela tiver, como também o Comte já colocou, as ideias ali das ciências naturais e exatas. Então ele vai fazer um livro de pesquisa, tem gráfico, tem estatística, mas o que vai ser interessante, principalmente quando eu falar também do livro O Suicídio, que também é um livro do Durkheim e tem essas ideias na regra do método sociológico. Os autores clássicos. E aí, no caso, o Emile Durkheim vai ser o cara que vai tacar para jogo mesmo a sociologia, galera. E ele, como eu falei com vocês, ele é a sociologia comparativa, tá? Lembre-se disso, a dele é a comparativa, no caso, que a gente vai entender aí como que é essa sociologia agora. Aqui a gente vai ter as bases dele, como eu falei, das regras do método sociológico. E o Durkheim, ele vai trazer para a gente o que é o seu objeto de estudo. Vamos lá, metodologia, como que eu disse, é a metodologia, no caso, comparativa. Ele vai pegar os métodos também das ciências exatas, tá? Isso é um método, metodologia de trabalho. Minha metodologia aqui, ó, eu uso muito corpo para fazer gestos e tal. Uso aqui muito a linguagem corporal. Então, isso é uma metodologia, não confundam, tá, galera? E no caso, ele vai pegar o objeto de estudo. É aqui que você deve se atentar, meu jovem aventureiro do Enem, que é o objeto de estudo para eles. No caso, o Durkheim é o fato social. E galera, tranquilo, é fácil, fato social. Lembrando que a sociologia, povo, é uma matéria para entender as mudanças do século XVII, principalmente do XVIII. Então ela vai surgir ali no século XIX e tal, com esses autores clássicos aqui já citados, e eles vão tentar compreender o que está acontecendo na sociedade. E aí que a gente entra nessa ideia do como que é a parada, no caso, segundo o fato social do Durkheim. Como que tá aqui, ele vai olhar tudo que já está pronto e ele vai falar que o fato social é o que meio que vai determinar aí como que ele vai ter esse objeto de estudo, como ele vai ter esse objeto de estudo da sociologia. Para ser um fato social, galera, tem que ter as três coisas que eu vou falar. Não é decoreba, não. Vai ter que dizer, quero fazer o. Como é que é o 3 aqui? Eu quero. Isso aqui é uma referência para quem já viu Bastardos Inglórios. Enfim, então tem que ter as três, só pra você ficar de boa. Vai ter que ter, tem que ter os três. Ah, tem um aqui do que eu vou falar, mas não tem os outros dois. Ou tem dois, não tem. Não, tem que ter os três para ser um fato social. O fato social, ele é coercitivo, externo e geral. Ou seja, ele gera coercitividade, ele tem generalidade e ele é externo ao sujeito. Então, geral, coercitivo e externo. Tá vendo? Não precisa gravar a ordem e tal, mas tem que saber os três. E vamos lá, meu jovem Heitor, como é que é isso? Coercitivo. Coercitivo é o mestre de RPG que quer ensinar o jogador, igual você queria ensinar o jogador lá a ter respeito na mesa. Você vai fazer uma coerção. É bom, não é bom pra explicar. Tem a galera que não pega essa. De novo, outro frame eu procurando no Google. Olha só, Heitor. E meu jovem aventureiro. A ideia, eu gosto de começar pelo geral. O bom de professor é que ele dá o mesmo exemplo toda vez. Meus professores deram esse exemplo, eu vou dar esse exemplo, que fica fácil para, no caso, assimilação de todos vocês aí, galera. Ele é geral. O que é geral aqui? Vamos lá. Heitor, nós vamos ser convidados para uma festa, no caso, de debutante, a festa de 15 anos, um casamento. Aí vai ser, no caso, ao sábado à noite, às 19 horas, vem lá no convite, traje de gala. O que você já imagina, você homem aí, tô olhando, ó, homens e mulheres vão bater o olho, o que já vem automático na cabeça, Heitor? Chinelo e bermuda. Chinelo e bermuda, claro, e camisa do Flamengo. Segundo meu aluno Gabriel Linhares, beijão aí, Gabriel. No caso, o Gabriel, ele fala, a mãe dele pergunta, você não vai se arrumar pra festa? Não, Gabriel. Pra quê, mãe? Eu vou chegar lá, o Alan vai estar de bermuda, chinelo e camiseta branca. Gente, Mas então... por que você foi calçar o tênis daquele dia? Exato, eu fui calçar um tênis e deu errado. Enfim, gente, é isso. Eu vim calçar o tênis, por isso que deu errado das luzes. Ou seja, o universo se desalinhou. Mas, galera, então, ô Heitor, geral, você já pensa o quê? Terno,
traje de esporte, vamos dizer assim, esportivo, né? Vamos dizer traje de esporte, vamos caber do Flamengo, realmente. Traje de esportes e tal. E aí, você já imagina, isso é geral, quase toda a sociedade, pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Europa, onde for. Sim. Não é quase que geral? Sim. Então, ou seja, na generalidade, quase que geral fica difícil, né, gente? É geral. Ou seja, em sua totalidade, ou seja, ou na maioria da sociedade. Então já temos o primeiro ponto. Por isso que eu gosto de começar com a generalidade, no geral, porque já é meio caminho andado para os outros dois. E aí ele é externo. Heitor, não foi você que chegou, eu que cheguei e falei, Heitor, tô com a ideia, pô, maneira pra caramba, Heitor. Olha só, vamos de terno e gravata nesse bagulho de casamento. Não foi a gente que inventou, lembra? Já estou estudando as paradas prontas até o século XIX. Então, eles estão tentando entender tudo que está ali. Então, é uma regra que serve para geral, para você colocar o que é o fato social, para você estudar o fato social. Então, ele é geral e ele é externo. Não foi eu que criei, você criou, você. Então, Heitor, alguém criou, mas tá ali. Ele é externo, se não fosse, pô, eu tive a puta ideia maneira. Vamos a gente agora, Heitor, camisa do Flamengo e bermudinha de futebol pro casamento, entendeu? Igual a gente tá. Igual tá aí, tô eu aqui. Aí a coercitividade. Se você se arruma, o casamento tá lá, traje de gala, todo mundo e tal, as mulheres pensam vestido longo e salto, os homens terno e blusa Cristiano Ronaldo. Você chega no caso, no casamento, brincadeira do Cristiano Ronaldo, mas você chega no casamento, você chega no aniversário e tal camarada de bermuda e chinelo, ele vai sofrer julgamento para pegar aí o que você entender. O que é a coercitividade, Heitor? Engraçado que hoje em dia, a minha geração, muitas mulheres não estão entendendo mais traje de gala como vestido longo. Perfeito. Muita gente leva só vestido ponto. E grande parte dele é tipo coxa pra cima. E ótimo você dar esse exemplo, Heitor, que aí o que o Heitor começou a frase? Atualmente, minha geração, tá vendo como é uma questão que a gente vai estudar até na geopolítica, quando a gente entrar nesses assuntos aqui, e dentro da sociologia, claro, atualidades, galera, como é cíclico, Heitor, essa parada. A gente vai estudar muito isso do Hegel, vocês vão odiar o Hegel tanto quanto eu prometo pra vocês. Mas é a ideia, por exemplo, se fosse pegar o Hegel, Heitor, da ideia do Zeitgeist, que é o espírito do tempo, que as paradas mudam de acordo com o tempo, mas é cíclico no caso. Então, já fica o spoiler pro Hegel, esse maldito, que se ele tivesse aqui, eu dava uns tapas na cara dele. É que o Hegel é um filósofo muito importante, mas ele nos faz entender. Você deu um exemplo desse na nossa sala, que foi tipo, a geração dos seus pais, a sua. Isso é o dos Zeitgeist. filhos. Só que eu não lembro qual foi. E é isso, e ela vai mudando, Não, mas é mas seria cíclico. tipo um exemplo prático. Tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu, tal coisa aconteceu. Sim, A sua geração foi a do não, a dos seus pais foi a que tem que trabalhar. balança a cabeça pra tudo, isso. E a minha foi. Não lembro. É a faculdade agora, é a galera que tem diploma, faculdade, tá aproveitando do não que a gente falou, é mais fluida. É. Como você falou, as mulheres hoje, era impensável as mulheres da minha geração, da geração dos meus pais, falar, não, vou com vestido curto. Nunca que entrar numa festa. Ainda mais uma igreja tradicional, se fosse o caso. Entendeu? Minha mãe, por exemplo, ela ia numa igreja tradicional, aqui em Bom Jesus mesmo, na cidade tem uma, e ela ia na época, eu tô com 40. Minha mãe, então, eu abri. Aí a minha mãe, ela ia. Então, mas é o famoso, o padre Francisco, o pessoal falava, que ele, se a saia tivesse acima do joelho, ele soltava a prega da saia pra ela ficar abaixo do joelho. A minha sogra já passava por isso, eu acho que minha mãe já passou por isso, de ter que despregar a saia ali pra você poder passar. Acho que tô falando elas aqui, tá, gente? Pessoas com isso. Mas toda mulher aqui da nossa cidade, Bom Jesus, onde a gente mora, já passou por isso nessa época. Sua mãe, você perguntar pra ela, com certeza deve ter passado por isso. E a galera antiga, que você não pode andar com tal roupa. Você é julgado, isso é coercitividade. Sim. Ou Minha seja, mãe fala que na época que ela estudava, ela chegava um por um aluno, olhava, é meia branca e tênis preto. desse jeito. Não foi casa. Na minha geração foi eu não, que era chegar com camisa de rock. Eu lembro que o Von Held, a gente ia de sobretudo, coturno, calça jeans rasgada e camisa preta de rock, de banda. Engraçado que tem muita escola hoje em dia que eles querem, não, brinco você não pode usar, cabelo você não pode a cor que você quer, Tatuagem. Você não pode pintar do jeito que você quer, tatuagem você não pode ter, roupa você não tem do jeito que... Mas não é muito assim, não. Perante a nossa lei de hoje em dia, se a escola não fornecer o uniforme, eu posso chegar de camisa do Flamengo lá. Exatamente. Inclusive, o governo, por exemplo, tem esse argumento quando ele gera, o governo do estado principalmente, a gente, quando dá o uniforme completo, se não me engano, foi o governo do estado do Rio que fez isso há pouco tempo, quem diria, né? Mas o governo do estado do Rio que fez, que deu completo, exatamente, Heitor. Tênis, roupa, Tênis, meia, tudo, calça, até mochila.
mochila, lápis, deu o kit completo. Ou seja, você não tinha Nada desculpa. faltando. Você não tinha desculpa. Você não tem desculpa, Mas tá ele seguiu a lei e aí a gente segue a lei. É mais ou menos essa base. Não que o outro descumprir a lei vai fazer a gente descumprir a lei, mas enfim, é nessa lógica. Mas aí, Heitor, exatamente. Então isso é cíclico. Então é uma ideia cíclica. Gente, o fato social. E tem outro exemplo também, um professor usa, que ele fala, no caso, você vai, no caso, parar o ônibus. Você vai, pô, geral que você, ô piloto, ô motorista, aqui, ó. Você vai, pô, tá, pô, mano, Heitor, tive uma ideia, ó, geral, todo mundo fazer isso, né? Aí você, pô, Heitor, tive uma ideia maneira, ó, vou fazer assim, ó, pra parar o ônibus, não sei o que e tal. Foi a gente que criou isso, já tá ali meio que, já tá na sociedade, então, é geral. É externo, porque não foi a gente que fez, e é coercitivo. Fica aqui balançando a perna, ô, motorista, aqui não sei o que, se taca na frente. Não, entendeu? Óbvio que não. Então, entenderam, galera, o que é o fato social? Tem que ser as três coisas: geral, externo e coercitivo. Beleza, galera? Aí a gente avança, então. Galera, então, fato social. E o Durkheim, nas regras do método sociológico, ele vai, no caso, sistematizar a sociologia, vai colocar a nossa querida sociologia como matéria. E, povão, vamos lá agora então. Mas aí vem uma parada, querido Heitor e queridos aventureiros, que é uma parada que eu até sempre lembro da minha querida irmã Helene Borges, que ela sempre fala isso, eu adoro, ela ama o Weber, inclusive. É o que eu falei na hora de gravar o vídeo do Weber, eu vou tentar ter uma palhinha com ela aqui no canal, porque assim, ela é incrível falando de Weber. E é uma lógica que o Weber colocava, que é o seguinte, que o Durkheim, perdão, o Durkheim colocava, mas o Weber também vai seguir isso, que os fatos sociais devem ser tratados como coisa. Olha bem, os fatos sociais devem ser tratados como coisa. E aí eu vou contar uma história que vai deixar o Heitor triste aqui agora. Porque, galera, o que acontece? Como que é isso? Você falar assim, ah, não, eu tenho que ser imparcial sobre o meu objeto de estudo. Claro que se eu vou falar ainda alguns vídeos de história aqui com vocês vão ver como que se lida com essa ideia de imparcialidade e tal. Mas aqui para vocês verem, fatos sociais devem ser tratados como coisa, ou seja, a gente tem que ter neutralidade, objetividade, objetividade. Tá difícil a dicção, o Flamengo gastou tudo no grito. E o distanciamento, então eu tenho que me distanciar, ter um olhar neutro e ser objetivo com o meu estudo. Como que eu faço isso, galera? Então, no caso, a história triste que o Heitor vai ouvir aqui agora. Ele já tava lançando a cabeça que ele já ouviu a história, então ele tá mais triste aqui com isso. A história do Flamengo, por exemplo. O Flamengo é um time que nasce na elite do Remo Carioca. Eu, como flamenguista, vou olhar e falar, não, é o time do povo, igual todo mundo falou hoje, é o time do povo e tal. Eu acho que essa parte agora, galera, eu peço pra vocês ativarem a legenda. Porque, na verdade, a Gama, que é o time do povo, essa parte vocês já estão vendo eu fazendo leitura labial e com certeza a legenda, mas é o Vasco da Gama, que é um time que nasce ali no Morro de São Cristóvão, trabalhadores, negros, operários, isso representa pro mundo, tá? Como um time, no caso, que é sim o time do povo, isso é mundialmente conhecido, tá, galera? É reconhecido pela FIFA e tal, o Heitor tá quase me batendo aqui, vocês não têm noção. Se eu chegar um pouco pro lado aqui é medo do Heitor, tá? Então, galera, mas o que é o time do povo. Como que eu chego nessa conclusão? Distanciando da paixão, como o Heitor não tá agora, mas eu, como sociólogo, tenho que me distanciar desse objeto que eu tô estudando, mesmo que eu tenha uma paixão sobre ele, como eu tenho pelo Flamengo, é claro. Mas assim, o Flamengo ganhou do Chelsea hoje, então tá tudo bem, é isso aí. Mas essa é a ideia de você distanciar. Então, se eu fosse estudar o Flamengo, por exemplo, como um objeto, eu vou estudar essa lógica de falar, não, o Vasco não é o time do povo, no caso é o Flamengo. E agora, com certeza, vai voltar o som no vídeo aqui. E a gente tem aqui algumas coisas que também colocam, então, agora vocês entenderam essa ideia do fato social do Durkheim. Tem uma situação onde o Durkheim ele vai falar, vai taxar a sociedade, vamos assim colocar segundo ele. E lembrando que aqui no canal, gente, eu sempre vou interpretar o autor ou a autora para vocês, como se eu acreditasse nela ou não. Como diria Maquiavel, o que eu estou falando aqui, ou o que eu escrevi no meu livro, não quer dizer que eu concordo com isso, ou que é minha opinião. É como as coisas são, beleza? Então eu sempre vou estar aqui colocando, interpretando os autores para vocês, para ficar de melhor entendimento, para você não só prova do Enem ou quem tiver também uma curiosidade para aprender mais história, filosofia e sociologia. Temos processos dissociativos e associativos, que ele vai falar classificar a sociedade, galera. No caso, ele vai dizer que aqui existem a sociedade e ele vai chamar de solidariedade. Então, cuidado, tá? Que existe a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, o Durkheim vai falar de solidariedade orgânica e mecânica, porque ele vai dizer que a sociedade ela tem uma consciência coletiva.
que vai responder um conjunto de crenças comuns ali, alguma coisa que vai fazer cada sociedade se entender como semelhante uma da outra. Então ele vai falar de duas: a solidariedade, lembrando, orgânica, e a solidariedade mecânica. Vamos começar aqui a primeira, a solidariedade mecânica. Galera, a solidariedade mecânica são sociedades mais primitivas, tá? Elas têm coesão, para ter uma coesão social por semelhança e tem uma forte consciência coletiva. Exemplo, anote aí, meu jovem aventureiro: a Idade Média. A Idade Média, a galera tinha ali, todo mundo já sabia o seu trabalho. O camponês ali trabalha, o nobre guerreia, o clero reza. Então, eles têm ali essa coesão por semelhança. Todo mundo já sabe mais ou menos o que fazer, essa forte consciência coletiva. A solidariedade orgânica, meus amores, são as sociedades mais avançadas agora. Ela tem uma coesão, ó. Eu sempre faço aqui para ficar fácil cognitivamente para vocês. A coesão, o elo ali de sociedade dela, a coesão por dependência, não por semelhança como na mecânica. Então a orgânica tem essa coesão por dependência. Vocês dependem do meu conhecimento passar aqui no Enem. Heitor e eu dependemos do conhecimento de vocês para continuar comprando joguinho em Heineken. Então basicamente é isso. Não? Enfim, e aumento, aí tem uma parada também. A solidariedade orgânica tem um aumento da divisão social do trabalho. Porque como é uma coesão por dependência, igual daqui vocês precisam do meu conhecimento, no caso agora sociológico, para poder passar no Enem, como você vai precisar, sei lá, de um conhecimento de um mecânico, por aí vai. Então a sociedade, ela codepende ali, tem essa ideia de dependência. Então a solidariedade orgânica são as sociedades mais avançadas. A galera não tem a semelhança no pensamento. Você vê, como o Heitor já citou aqui, como o pensamento é muito diferente. Hoje a galera muda muito, todo mundo diverge, várias religiões, várias crenças. A da Idade Média, solidariedade mecânica, por isso que eu gosto de dar o exemplo da Idade Média, todo mundo pensava basicamente igual, é a mesma coisa, é o mesmo segmento ali. Já na solidariedade orgânica, que é o mundo de hoje, é bem mais aberto e a galera pensa muito diferente. E a coesão é, como eu falei, por dependência e não por semelhança, beleza? Então, galera, Emile Durkheim, ele vai dizer, tanto que então ele vai estudar o fato social, galera, que ele vai dizer que até o suicídio, sim, ele tem um livro chamado O Suicídio, que até o suicídio é um fato social. Que aqui, galera, de novo, aquele nosso elefante da sala, lembre-se bem. O Durkheim, isso aqui é importantíssimo. Lembrando, gente, aqui tá sempre um grande resumo, claro. Se você quiser, a gente coloca conteúdo mais extensivo aqui tudo, mas é um resumão para vocês, o que você não pode faltar para cair no Enem e vestibulares. Mas o Durkheim, galera, ele e o Weber, como eu falei, vocês vão ver quando tiver o próximo vídeo do Weber, que vão se confrontar. O Durkheim, ele vai dizer por que o fato social? Porque a sociedade modifica o comportamento do indivíduo. Gravem isso. E no caso, Weber vai contrapor, não, o indivíduo que modifica a sociedade. Por isso que o Durkheim é o fato social e o Weber, no caso, é a ação social, é a ação do indivíduo que muda a sociedade. Mas deixa isso pro vídeo do Weber aí para vocês. Mas voltando aqui no Durkheim, então agora vocês entenderam essa lógica. Ele vai dizer que é tanto a sociedade que determina o nosso comportamento, que nos influencia. Se eu não me engano, hoje, Heitor, a Lituânia, que eu acho que é o país que mais tem suicídio. Isso, se eu não me engano, é a Lituânia. Depois vocês dão uma conferida no Google. Era o Japão, já foi Suécia. E aí vocês, como assim? Que é pra vocês verem que o Durkheim vai falar no livro dele As Regras do Método Sociológico. Gente, ele vai atrás de dados, ele vai correr atrás de fonte. Como eu falei, é um livro de estatística, é um livro ali com muito critério matemático. E aqui, meus amores, que vai para vocês a ideia que ele vai estender pro livro dele o suicídio, vai falar que o suicídio, sim, é um fato social, que ele é geral, externo e coercitivo. Não é você que decide se matar, são adversidades da sociedade que fazem, que impõem isso no indivíduo. E isso ele vai dizer que, por exemplo, se a pessoa se mata porque a condição de vida é ruim. Japão e Suécia, antes, na época do livro, eram países onde mais acontecia o suicídio. Ele vai colocar, e não opinião, ele vai colocar, no caso, isso em dados. Quem tem uma religião se mata menos que quem não tem uma religião, por exemplo. Quem tem uma família se mata menos que quem não tem uma família. E ele vai colocando esses dados criteriosos e vai dissecando a ideia do suicídio, beleza, galera? Então, sempre procure ajuda, galera, psicólogos, profissionais aí. Você não tá sozinho. Como é que é a frase, Heitor, que é maravilhosa, que você fala tanto do rapaz? Vamos parar, gente, de escutar só o sangue. Vamos começar a escutar os pedidos de socorro. Vamos esperar acontecer, não vamos... Então, procure ajuda se você estiver aí precisando. Agora, sempre um tom sério quando eu falo disso aqui. Sempre procure ajuda, cuidado aí. Voltando,
Tomara que ninguém tenha gatilho aqui, perdão aí se alguém tiver algum gatilho, não é essa a intenção aqui do canal. Mas vamos nós entender aqui o que ele falava do suicídio. Vai falar que tem 3 tipos de suicídio. O anômico, o altruísta e o egoísta. Galera, o altruísta, vou começar pelo altruísta. O altruísta, ele é uma questão de muita coesão social. Ou seja, você tem tanto critério social que te coloca ali, que te prende, que você se mata pela causa. Os kamikaze na Segunda Guerra Mundial, japoneses, por exemplo, eles acreditavam tanto naquilo, os homens-bomba, por exemplo, claro que, ó, gente, pelo amor de Deus, eu tenho um vídeo aqui sobre islamismo, os caras não são terroristas, não é assim que funciona, é uma minoria que é extremo, tá? Mas, enfim, aqueles caras acreditam tanto nisso que eles se matam pela causa. Esse é o suicídio, no caso, altruísta. Como um bombeiro também que faz o juramento, ou um policial que vai estar na rua e colocando a vida em risco aí, pela população e tal. Um bombeiro vai entrar num prédio em chamas, como foi no 11 de setembro, por exemplo. Ele vai entrar o prédio caindo e tal, ele sabe que vai morrer, então ele sabe que ali ele vai perder a vida, mas ele tá ali para salvar alguém, ou de um afogamento, algo do tipo. Aí eu acho que vocês já pegaram a ideia aqui. Então é um suicídio altruísta que tem muita coesão social, tem muita regra social. Já o anômico, excesso de regulamentação, entendeu? Já o anômico, galera, é o contrário. É a falta de regulamentação social, é a falta de coesão social. Por exemplo, o suicídio anômico, como eu já citei aqui, a crise de 29. Ou, beleza, pode ser o 11 de setembro, que a galera se desesperou e tal, o pessoal então pulava do prédio. Desespero é a falta de regra, coesão social. Mas o melhor exemplo é a crise de 29. E o bom, eu tava olhando pra bateria descarregada. Vou de lá. Então, deixa eu olhar pra cá agora, tá pra cá o final. Então, o suicídio anômico, ele é uma anomia social. É a falta de coesão e regulamentação social, como a crise de 29. Todo mundo ali, você tava com, sei lá, 10 milhões no banco e acordou completamente zerado. Então, todo mundo entrou num caos social que as pessoas tiravam a própria vida, beleza? E tem o suicídio egoísta. Bom, que eu já peguei o macete, que eu já tava olhando pra câmera de lá de novo no macete. E tem o suicídio egoísta, galera. O suicídio egoísta, ele até pegou a questão ali, que ele é uma questão que já caiu, eu não lembro se foi no próprio Enem, mas já caiu em grandes vestibulares, não lembro se foi o ERJ, mas ele caiu, que era o jogo da baleia azul, por exemplo. Que o egoísta, sim, já caiu essa questão, Heitor, que o suicídio egoísta é aquele que você se mata porque é a falta de laço e integração social, ele é mais pessoal aqui, mas ele é uma falta, por exemplo, ou são os dois modos, tá? Ninguém quer o mais comum, né? Claro, gente, eu não tô falando da parte da psicologia, lembra? Eu tô falando segundo Durkheim. Então ele vai dizer que a pessoa não tem laço social, ninguém me ama na minha família, ninguém me quer e tal, e a pessoa, no caso, tem o suicídio egoísta, que ela acha que ninguém gosta dela, ou se sente inferior, ou até alguns casos que ele relata que seria a pessoa que se sente superior demais. Eu sou o melhor que toda essa galera que tá aqui, então essa sociedade não me merece, eu vou me matar. Sim, tu acredite que tem essa versão também da galera aqui do suicídio. Então tem esses 3 tipos de suicídios. No caso, e o suicídio egoísta, como eu falei, já caiu, que é o jogo da baleia azul, aonde era falta tão grande lá social que o último desafio, se não me engano, no jogo consistia em vários desafios, o último desafio era a pessoa tirar a própria vida. Então, assim, gente, procure um especialista, procure sua família, converse, procure ajuda. Procure ajuda. Mas, enfim, para fechar para vocês, Emily Durkheim. Então, galera, basicamente, só lembrando então para vocês, Emily Durkheim aí, fato social, a ideia de solidariedade orgânica e mecânica e o suicídio, que são aí a da matéria dele, que, claro, gente, eu sempre gosto de dizer, falo isso com o Heitor, com todos os meus alunos, pode cair de tudo no Enem. O Enem tá aberto, pode cair de tudo, qualquer vestibular. Dito isso, existe o que mais cai, o que nunca às vezes caiu, pode vir a cair, é claro, mas o que mais cai do Durkheim é isso, desse surgimento de sociologia, regras do método sociológico, fato social, geral, externo e coercitivo, tem que ter os 3 para ser fato social, e também a ideia da solidariedade orgânica e mecânica, claro, aí a solidariedade mecânica em sociedades tipo a Idade Média, orgânica as nossas avançadas, e, no caso também, o historiador como eu sou assim também, gente, o sociólogo, tem que ser neutro, tem que ser imparcial e tem que ter objetividade no seu objeto de estudo. Não vou repetir que a questão do Vasco Flamengo, senão o Heitor vai realmente me bater. Eu acho que não tem que ser... Pro Flamengo não, né? Pro Flamengo tem que ser clubista, né? Tem que ser clubista. Ok. Eu acho que tem que escolher um lado mesmo e defender ele. Mais engraçado na filosofia, a gente vai debater isso aí, ironicamente. Que bom.
para vocês verem como que a sociologia aceita mais a relatividade e a filosofia nem tanto, mas a gente vai deixar isso aí para outros vídeos e outros debates. Como eu já falei, deixem nos comentários se vocês querem. Ah, e claro, é a ideia aqui, terminando, é sempre a terminologia que eu falo. Gente, vamos lá, terminando a aula aqui com suicídio, eu sempre falo isso em sala. Fala, gente, pelo amor de Deus, é o jeito de falar aqui, mas acaba pegando ali, todo mundo dá aquela regalada de olho, que eu tenho muito essa quebra de expectativa aqui, tô brincando, não tô com a galera, mas é isso, gente. Agora, como eu disse, falando sério, procurem ajuda com um especialista se vocês precisarem. Mas Durkheim, provavelmente, querido Heitor e nobre aventureiro, se cair para vocês. É isso. Meus queridos, um beijo, um queijo para vocês. Tamo junto.